Boa noite, amigos da Transamérica. Estamos aqui novamente com o nosso programa Diversidade Cultural. E hoje uma novidade, aliás, sempre esse programa vai trazer novidade para vocês. Hoje nós estamos aqui com o Edgar Martins. O Edgar Martins é da Escola Flor da Vida. E nós vamos falar sobre Reiki. O que é Reiki, como funciona, para que serve, enfim, tudo que nós podemos saber sobre Reiki, nós vamos saber aqui no nosso programa de hoje. Boa noite, Edgar, tudo bem? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com o Dorival, quero agradecer o convite de poder divulgar essa técnica maravilhosa e que possamos fazer um ótimo programa hoje. O que é Reiki? Vamos começar já falando assim, direto, o que é Reiki? O Reiki é um sistema de canalização de energia que trabalha com a energia universal, conhecido como energia Rei, junto com a energia conhecida como Ki ou Chi. Todos nós temos essa energia vital. Então o Reiki é a fusão dessas duas energias e o terapeuta, o praticante de Reiki, consegue canalizar, unir essas duas energias no coração, enviando uma energia amorosa, cicatrizante. Essa seria uma definição bem específica. E o Reiki também é uma terapia complementar. Como surgiu o Reiki? O Reiki ele surgiu em 1922 com um grande, eu vou chamar de mestre, porque Mikao Usui foi um grande mestre. Mikao Usui ele estudou diversos conhecimentos espalhados pelo mundo, ele juntou todos esses conhecimentos e nasceu então o sistema chamado Reiki. Mikao Usui, segundo as escrituras, foi um grande monge, foi um grande mestre que iniciou muitos reikianos e o Reiki acabou se espalhando chegou no Havaí e chegou no Ocidente. Quem pode aprender o Reiki? Olha, qualquer pessoa pode aprender o Reiki. Não importa a parte religiosa, o dogma, a crença, qualquer pessoa pode ser reikiano. Até uma criança de 5 anos, de 4 anos pode aprender Reiki. Tem nada a ver com religião. Não, o Reiki não é um sistema dogmático religioso. O Reiki, muito pelo contrário, é uma terapia complementar, é uma técnica. Existe contraindicação de você canalizar essa energia? Não, qualquer pessoa, como disse, qualquer pessoa pode aprender Reiki, tá? E não tem contraindicação nenhuma. O Reiki tem 2 casos apenas que você deve evitar utilizar. O primeiro é no caso de marca-passo ou pessoas que têm aparelhos auditivos. Não é recomendável se aplicar Reiki nesses locais porque pode acabar interferindo o campo eletromagnético do Reiki, interfere em aparelhos eletrônicos. E outro caso também é na parte da cicatrização. Eu posso contar uma história bem rápida sobre isso? Claro. Tem uma história muito conhecida no meio do Reiki, que uma pessoa cortou o dedo e perdeu a parte aqui do dedo, e tinha alguns reikianos ali junto, e eles conversaram entre eles e pediu para pegar o dedo e aplicar Reiki, até chegar no hospital. Quando se chegou no hospital, o médico disse que era impossível reimplantar o dedo, porque parecia que o dedo estava fora já fazia algumas semanas, porque o Reiki é uma energia extremamente cicatrizante. Então tem que evitar esses casos. Nesses casos, não, realmente se evita. Eu vi aqui uma coisa assim, qual a diferença do Reiki para o passe? Olha, o passe espiritual, quando a pessoa está recebendo uma energia de outrem, né? Geralmente o passe, né, existe um agente espiritual por trás, né, sustentando ali o processo de energia. Já o Reiki, você passa por um processo de sintonização ou iniciação energética. Sim. Que um professor de Reiki habilitado vai dar o curso para você, vai dar o treinamento, você vai aprender todo o processo e depois tem o processo de iniciação, que vai abrir os seus canais, vai abrir os seus chakras para você ser reikiano. Sem essa iniciação não tem como ser reikiano. Tem uma diferença, assim, por exemplo, nas religiões, o médium, por exemplo, de religiões de matriz africana, ele dá o passe. Mas em alguns casos, por exemplo, que digamos a mulher, quando ela está no período menstrual, não é aconselhável que ela dê passe. E como que o Reiki funciona? A mulher pode fazer mesmo estando no período? Pode sim fazer tranquilamente. Depois que você recebe a iniciação do Reiki, o que acontece? Você se torna reikiano. Os seus canais de energia, os seus chakras, eles ficam abertos e você canaliza essa energia pelo seu chakra coronário aqui. Essa energia passa pelo seu coração e sai pelas mãos. Então, quando você é reikiano, não há tanto desgaste energético, aumenta bastante a sua parte intuitiva, a sua sensibilidade e cria também um maior campo de proteção.
Você pode aplicar reiki normalmente. Eu já apliquei reiki durante 8 horas num projeto que eu tive aqui em Guaratuba e deu tudo certo. Mas existe assim, por exemplo, o médium, quando ele não está bem, não é importante, não é interessante, né, ele passar a mão, fazer um passe e tal. O reikiano, ele tem esse processo de purificação também, ou ele está sempre pronto? Então, quando você recebe a sintonização no reiki, geralmente você fica 21 dias realizando o que nós chamamos de auto-aplicação. O que é? Quando você recebe a sintonização do reiki, você se torna um curador, vou utilizar essa palavra aqui, tá? Lembrando que você jamais é prometer cura, né? Um crime no Código Penal, mas você se torna um terapeuta, ocorre um processo chamado catarse, que começa a desintoxicar o teu corpo, sair várias impurezas emocionais, mentais e físicas. Então é recomendável você se auto-aplicar, preparando você para se tornar um terapeuta para outras pessoas. Mas jamais um reikiano deve aplicar essa energia não estando bem. Primeiro recorre, né, a sua melhoria interior para depois poder ajudar as pessoas. Quando a pessoa vai receber um passe espiritual, por exemplo, assim, vamos fazer essa comparação, primeiro ela tem que acreditar, ela tem que ter fé. Para receber o reiki, precisa ter fé? Olha, existem algumas pesquisas científicas, inclusive lá na Unicamp, tem uma tese de mestrado sobre isso, que pegaram alguns camundongos e fizeram um teste de efeito placebo e do reiki. Realmente foram constatados que quando a pessoa está aplicando a energia do reiki, as mãos ela fica bem quente, fica bem vermelha e emite um campo de energia, um campo de frequência. Então, independente se a pessoa acreditar ou não, o reiki ele vai atuar e realmente ele vai funcionar. Claro que se a pessoa não quiser receber a energia reiki, vai acabar atrapalhando esse processo e pode acabar interferindo no final. Vai criando uma barreira, uma barreira energética no corpo que não vai receber Então, o primeiro passo então para qualquer é acreditar. Sim. Né? Tem que acreditar que ele vai receber uma energia positiva e para resolver os problemas. As pessoas procuram o reiki mais para quê? Olha, o reiki ele serve para tanta coisa, mas eu posso já começar para a parte de estresse. Ele reduz muito a frequência cerebral. Quando você está aplicando o reiki numa pessoa, você sai dessa frequência de 13, 12 Hz, que é o estado de vigília, e geralmente abaixa a frequência para 7, que é a frequência alfa. E é constatado que quando você vibra na frequência alfa, o teu corpo automaticamente começa o processo de cicatrização. Então, o reikiano e quem recebe o reiki acaba entrando nessa frequência alfa e automaticamente começa esse processo de cicatrização. Repete a pergunta, por favor. Então, quer dizer, na realidade é o seguinte, assim, quando a pessoa vai tomar um passe, uma coisa espiritual, né, ela tem que acreditar, ela tem que estar assim, quer dizer, melhorando a pergunta, ela tem que estar apta e tem que querendo receber aquela energia. Se a pessoa não está sintonizada, se a pessoa está com problema, como que você vai conseguir passar essa energia para a pessoa? Na verdade seria essa a forma mais correta. Se ela não quiser receber. Então, porque às vezes a pessoa está doente, a pessoa está num estado emocional tão complicado que ela não acredita, ela não tem fé na realidade. Sim. Como que o reikiano faz com que ela absorva isso daí e passe a aceitar? Ó, o reiki ele tem 3 níveis, tá, para poder explicar essa pergunta. Tem o nível 1, que você aprende a utilizar o reiki nas práticas mais presenciais e auto-aplicação. E no reiki nível 2 você aprende alguns símbolos que vão ajudar você a enviar a energia reiki à distância. E existem algumas regras que nós seguimos no reiki. Se a pessoa não quiser receber o reiki, não tem o que faça. Nós respeitamos o livre-arbítrio dela. No máximo que nós podemos fazer é enviar energia para o ambiente. Se a pessoa realmente precisar da energia reiki, ela vai acabar absorvendo aquela energia. Tá, então para receber ela tem que aceitar. Ela tem que aceitar. Tem que aceitar. Eu acho que isso é em todos os campos, na religião, em qualquer coisa, a pessoa tem que aceitar a receber aquele tipo de energia. Então, na realidade, ele tem que acreditar só. Ele tem que aceitar receber o reiki. A aceitação. O reiki cura qualquer doença? Olha, existem... Eu, como terapeuta reikiano já há 13 anos, eu já presenciei vários casos, desde câncer, depressão, ansiedade, até mesmo ferida de lúpus. Eu tenho fotos, eu tenho relatos
nesses casos. No caso, quando a pessoa tem o soro positivo da AIDS, eu nunca vi resolver essas situações. Mas de câncer e outras situações eu já vi acontecer. Eu não posso aqui falar que vai resolver, por exemplo, o teu caso de você que está me ouvindo aí. Porque tem a necessidade, tem a abertura e tem o teu merecimento também. Tem o teu processo, né? Isso é essencial, nós dizemos aqui. Mas o reiki ajuda em várias situações realmente. Você falou em merecimento, tem a ver com religião? Não tem a ver mais com crenças. A crença... Se aceitar. De aceitar. Se aceitar. Nós vamos num rápido intervalo e logo voltamos com esse assunto muito interessante. A Transamérica tem tudo sobre o seu time do coração, sua música e cantores preferidos, as principais notícias do dia e promoções com prêmios incríveis. Sintonizou, conectou, curtiu? Conte pra todo mundo, em casa, no estádio, na rua, no ônibus, no carro, em qualquer lugar. 100.3, liderança absoluta na programação esportiva. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Transamérica. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga-sim. Então, voltamos com o programa Diversidade Cultural e hoje com um assunto muito interessante que é falando sobre reiki. Estamos aqui com o Edgar Martins, que é da Escola Flor da Vida. E se você tem alguma dúvida desse ou de outros programas, você pode mandar um e-mail para nós, pode mandar no meu pessoal, dorivalsimões@gmail.com. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, reclamação, até isso pode, né? Porque a gente está aqui para melhorar cada vez mais o nosso programa e participar junto com vocês dessa nossa vida, dessas nossas atividades nesse mundo que vivemos. Falando sobre reiki, então, com o Edgar, nós precisamos ver o seguinte aqui. Nós já tivemos algumas respostas do Edgar. Qual a diferença do reiki e o passe espiritual? Então, o passe, ele não tem esse processo de sintonização energética, como tem no reiki. No reiki também nós não precisamos necessariamente da presença de algum espírito, de algum guia espiritual ou algo nesse sentido. Simplesmente o reikiano canaliza a energia do cosmos, junta com a sua energia e aplica através da imposição das mãos, toque, sopro e olhar. Porque eu vejo que muitos reikianos falam, o reiki é só imposição de mãos. Não, tem como você aplicar reiki com os olhos também. E na realidade ele ajuda a pessoa a se conectar, né? Ajuda. O reiki cura qualquer doença? Ou ele ajuda a pessoa a se curar? Eu vou chamar o reiki, ele é um sistema de autocura. Como eu disse no bloco anterior, nós estávamos falando sobre essa frequência alfa. Quando você entra nessa frequência alfa, que é uns 7 Hz, automaticamente o corpo começa a se regenerar. Então o reiki que ele faz, ele desperta, na verdade, aquele potencial que já está latente em você, que é o potencial autocurador. Uhum. Veja só, nós vivemos num mundo muito, muito complicado, né? Onde que as pessoas estão emocionalmente meio perdidas. O reiki atua na situação para desequilíbrio emocional ou mental? Ajuda, com certeza. Tem um caso de uma aluna de reiki que nós fizemos um tratamento nela de 30 dias. Ela tinha depressão durante 8 anos da vida dela. Os olhos dela eram bem fundos, ela tinha a pele meio escura, vivia para baixo. Nós fizemos um tratamento com ela à distância mesmo, tem como aplicar reiki à distância, como disse anteriormente, e nós notamos todo o processo que ela passou. Primeiro a urina dela ficou escura, os poros da pele dela começaram a sair, uma coisa meio pastosa, meio escura, e começou a limpar o olho dela. Ela começou a dormir melhor, o olho dela ficou mais vibrante. Ela deixou, inclusive, de passar maquiagem, essas coisas, porque a pele dela ficou tão bonita, tão sedosa, que até mesmo os amigos dela falaram o tanto que ela melhorou. E ela aceitou muito bem esse processo. Você falou uma coisa aqui que me deixou curioso. Como aplicar o reiki à distância? Então, no reiki, nós temos alguns símbolos. Eu vou falar alguns nomes deles aqui, tá?
O primeiro símbolo que geralmente nós aprendemos no Reiki, ele se chama Chokurei. Esse símbolo ele serve para potencializar o Reiki, ele serve para proteger o ambiente, proteger o reikiano e também para transmutar as energias que são negativas. Já no segundo nível, nós aprendemos um símbolo chamado Sei-Reiki. Esse símbolo ele é excelente para tratamento emocional, atua em padrões que estão armazenados no subconsciente também do indivíduo e ele também serve para proteção. E depois nós temos um outro símbolo chamado Honshaze Shonen. Honshaze Shonen, quando você repete, que parece na verdade um mantra, você está limpando e purificando as memórias negativas dos seus antepassados. E esse símbolo ele serve também para você abrir um portal para enviar energia à distância do Reiki, para qualquer parte do planeta, independente de onde você esteja. É necessário possuir conhecimento de medicina? Qualquer pessoa pode praticar o Reiki? Qualquer pessoa. Como não, disse, não, até não precisa ser médico, não, doutor, não nada. precisa ser médico, qualquer pessoa, criança, independente de qualquer coisa. É muito fácil aprender Reiki. Veja só, Edgar, as coisas vão acontecendo, a gente vai vindo as coisas assim na cabeça, algumas coisas a gente já tinha pré-determinado. A pessoa pode se auto-aplicar Reiki? Então, depois que você inicia a sua jornada como reikiano, sim, é aconselhável você se auto-aplicar. Primeiro, porque assim, os cientistas russos, no século passado, eles começaram a estudar aquelas teorias dos corpos sutis. Também é uma teoria que você vai encontrar na Índia, na China. Então, existem as camadas do campo áurico. Então, existe muitas vezes, por exemplo, você tem um pensamento repetitivo de angústia, de mágoa. E aquele pensamento repetitivo, ele cria como se fossem manchas escuras no seu campo áurico. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, aquilo muitas vezes acaba se materializando como uma enfermidade física, que nós podemos chamar de gastrite, de úlcera, de câncer, que na verdade são frequências que a pessoa vibrou ao longo da vida dela. Então o reikiano, quando ele se auto-aplica, ele está também fazendo um tratamento preventivo contra essas situações. Para ele mesmo. Para ele mesmo. Quer dizer, então ele pode se auto-aplicar também, não é só, eu vou estudar, vou fazer um curso para me servir outros. Não, ele pode fazer alguma coisa só para ele. O que veja só, o que é uma sintonização de energia? Que nós temos no campo espiritual várias formas de se captar uma energia. No Reiki, como que faz essa capacitação? Então, para explicar uma sintonização energética ou iniciação, nós temos que primeiro recorrer à chamada glândula pineal. Essa glândula está bem aqui, é conhecida também como a glândula terceiro olho. Tá. Tem vários estudos hoje sobre ela. E essa glândula é a glândula espiritual. Olho gordo, olho grande, olho de seca pimenteiro. Está dentro da nossa cabeça. Está dentro da nossa cabeça. E ela é como se fosse uma antena de rádio. Ela que capta as frequências, as energias do universo. Então o que acontece? A frequência do Reiki, ela está no universo. Ela já faz parte do todo. Mas quando você recebe uma sintonização energética, você não precisa necessariamente fazer uma meditação, uma oração ou qualquer outra coisa, um esforço a mais para você canalizar o Reiki. Simplesmente a tua vontade de aplicar o Reiki já é suficiente. Porque quando você recebe essa sintonização, ela habilita você a entrar em contato automaticamente com a energia Reiki. Então não precisa criar um ambiente, uma defumação, uma coisa, nada disso. Ele mesmo pode captar essa energia. O Reiki ele pode ser aplicado em qualquer local. Eu posso contar algumas experiências aqui que eu acho bem interessantes. Quando você faz o Reiki 3A, que você envia Reiki para o ambiente, muitas vezes que eu ia no shopping ali, estação aqui de Curitiba, eu sentia que o Reiki fluía automaticamente e com bastante intensidade. Então, intensamente eu estava enviando Reiki para o ambiente, para as pessoas que estavam ali. Dentro da linhagem do Reiki, isso é conhecido como energia inteligente. O Reiki flui para os locais e pessoas que necessitam. E quando eu fui, por exemplo, numa floresta, numa mata ali em Guaraxaba, que já tem uma energia muito positiva, o Reiki não flui tanto. Por isso que o Reiki é uma pergunta bem interessante, que nós discutimos muito entre nós reikianos, que não existe o risco de ocorrer uma overdose de Reiki. Porque o Reiki ele vai fluir de acordo com aquilo que você precisa. Quando não precisa mais, ele para de fluir. Então, existem duas formas. Uma de você captar energia e outra de você transmitir essa energia.
Para captar essa energia, o corpo tem que estar preparado, o corpo tem que estar puro. Existe algum ritual que você precisa fazer? Porque, por exemplo, nas religiões de matriz africana, um banho de descarrego, alguma coisa assim, a pessoa tem que estar pura. No reiki, precisa isso? Olha, o terapeuta reikiano é bom ele evitar algumas coisas, evitar fumar, bebidas alcoólicas, seguir aquele preceito realmente. Afinal, por mais que você canalize essa energia cósmica universal, ela passa pelo seu canal. A máquina tem que estar boa. A máquina tem que estar limpa. Então, inclusive um dos símbolos do reiki é o bambu. Ele se curva, mas não se quebra. Mas o bambu ele tem que estar limpo para essa água entrar e escoar de uma maneira pura. E também quem vai receber o reiki, isso é fundamental. Também se preparar, usar roupas claras, tomar chá, evitar comidas muito apimentadas, fortes. Tudo isso ajuda sim no processo do reiki. Tem pessoas que usam produtos químicos, drogas, ele não pode receber essa energia? Se precisar, não tem contraindicação nenhuma. Se realmente necessitar ali. Inclusive vai ajudar no processo de desintoxicação. Desintoxicação, quer dizer, então se a pessoa... É uma alternativa de cura contra a droga também? Contra a droga. Por exemplo, pessoas que têm problema com alcoolismo. Então o reiki não vai tratar apenas a parte física, mas vai tratar também a causa, a origem emocional do alcoolismo, que muitas vezes é uma perda, uma insegurança. Isso dá sim para se tratar com reiki. Como você conhece, como você vê a habilidade da pessoa quando ela está começando a iniciar? Como você vê se essa pessoa está mudando ou não? Eu vou contar o meu caso. Quando eu me iniciei no reiki, eu tinha 16 anos. Eu era uma pessoa extremamente fechada, introvertida no máximo. Eu tive, na minha adolescência, alguns casos de depressão muito forte. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa e não gostava muito de conversar com ninguém. Depois que eu recebi a sintonização do reiki, isso mudou bruscamente, transformou realmente a minha vida. E é por isso que, inclusive, eu optei por ensinar reiki para as pessoas. Porque me ajudou muito e eu comecei a perceber que começou a ajudar muitas outras pessoas também. Então eu vejo que tem várias pessoas que tinham problema com cigarro, com bebida, com depressão, com síndrome do pânico, que o reiki ajudou essas pessoas. E muitas dessas pessoas hoje são mestres e professores de reiki. Não precisa ter conhecimento de medicina, nada disso? Nada disso, não precisa. Então, qual a diferença de você se auto-aplicar reiki e você aplicar em outras pessoas? Existem 3 ciclos no reiki, que é recomendado para todo reikiano. O primeiro é você se auto-aplicar. Se auto-aplicar é muito simples. Existem algumas partes aqui de imposição de mãos que você pode fazer. Por exemplo, posso me auto-aplicar aqui, posso aplicar aqui na região do timo, posso aplicar na região da tireoide, nas suprarrenais. Isso você pode fazer tranquilamente. Ao aplicar o reiki em outras pessoas, né, a pessoa pode estar na maca, ela pode estar sentada, ou ela pode estar fazendo outros afazeres e você aplicar um reiki nela. Aplicar reiki. Qual a diferença, quais as habilidades que você vê após a primeira iniciação do reiki? O que a pessoa sente, como que é? Só finalizando aqui terceiro processo, o outro processo é o reikiano também receber reiki. É o ciclo completo aqui. Receber, aplicar, né, em outras pessoas e se auto-aplicar. Mas o que a pessoa percebe quando ela recebe a primeira iniciação do reiki? Igual o processo que aconteceu comigo. Ocorreu uma mudança muito forte emocional comigo, mental. Ocorreu um processo de desintoxicação no meu corpo físico também. Foi muito intenso nessa época. E eu comecei a sentir bastante as minhas mãos quentes, muita pressão no topo da minha cabeça e sentia como se fosse uma coisa gelada aqui no meu chakra do coração. Essa foi as sensações energéticas que eu senti e também as pessoas começaram a se aproximar de mim e muitas começaram a ter sono, porque o reiki começou a fluir para elas. Existe alguma forma, algum tratamento, algum meio assim de tirar droga das pessoas através do reiki? Existe sim. No reiki nível 2, com um símbolo aquele chamado Sei-Reiki, existe um processo que você faz para trabalhar o subconsciente da pessoa. Então você consegue enviar sugestões e reprogramar o subconsciente dela. E também fazer um tratamento na parte emocional, para tirar tristeza, para tirar mágoa, para tirar ressentimentos. Muitas vezes pode ser algo de família. O reiki ele ajuda também nesse processo. Quantos níveis tem o reiki? O reiki ele tem 3 níveis. Pelo menos a linhagem de reiki que eu aprendi. Tem o nível 1, nível 2, nível 3A e o nível 3B.
A diferença do 3A e o 3B é que no 3B você se torna um professor de Reiki. Aí você está habilitado para ministrar tem cursos. uma sequência. Olha, são assuntos super interessantes que a gente deveria ter 1 hora, 2 horas de programa, e nós vamos voltar com o Edgar aqui da Escola Flor da Vida, falar nesse assunto muito, muito interessante. Edgar, muito obrigado pela tua presença. Eu quero que você deixe teu contato, né, para o pessoal aí, para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, para continuar esse trabalho e te procurar também para alguma atividade, que é muito interessante. Entre no site www.escolaflordavida.com. Do lado lá tem um banner que eu convido as pessoas a conhecer o Reiki, principalmente o Reiki nível 1. Eu já conheço o Reiki, já vai fazer 13 anos, e a Escola Flor da Vida hoje ele é o maior portal, a maior escola do Brasil com cursos de sistemas de canalização de energia. E eu amo fazer isso. Nossa missão é divulgar realmente o conhecimento. Então, e agradeço muito a você a oportunidade. Vamos divulgar. Então, assim, qualquer dúvida, entre no site da escola, entre no nosso e-mail aqui, dorivalsimões@gmail.com. Toda sexta-feira nós estamos aqui com um assunto muito interessante, mas os contatos com os nossos entrevistados a gente continua permanentemente. Muito obrigado pela audiência. Até sexta-feira, se Deus quiser.